Salve, salve! O meu objetivo aqui é te fazer entender de uma vez por todas o que é esse tal de RAG que a galera da IA vem falando por aí. E para te explicar, eu gosto de usar essa simples analogia que é a de um médico que passa 5, 6 anos em uma faculdade, faz especialização, faz residência, enfim, tem um conhecimento amplo de medicina, mas ainda assim ele precisa ver os seus exames, o seu raio-x, antes de te dar um veredito, antes de te diagnosticar. Ou palavra difícil de falar. E o mesmo acontece com a IA generativa, com o ChatGPT. Por quê? Porque o ChatGPT, embora tenha sido treinado com uma quantidade imensa de informações, várias e várias informações que estão públicas na web, ele ainda assim teria dificuldade de te responder qual é o nome daquele novo colaborador que entrou na sua área semana passada. Por quê? Porque ele não teve acesso a essas informações durante o seu treinamento. A boa notícia é que eu consigo sim minimizar esse problema com uma técnica de IA chamada RAG, que é uma abreviação para Retrieval Augmented Generation. Essa técnica basicamente expande a base de conhecimento da sua IA generativa. Vem aqui comigo para esse diagrama, porque eu acho que vai ficar muito mais fácil o entendimento. Tá você aqui fazendo uma super pergunta para o ChatGPT. O ChatGPT recebe a sua pergunta e, caso ele não precise de nenhuma informação extra para te responder, tá aqui você, feliz com a sua resposta. Do contrário, o ChatGPT entende que ele não tem contexto suficiente, ele pode utilizar um banco de dados vetorial, entender quais são as informações relevantes para te responder, e aí sim, tá aqui você feliz e com a sua dúvida sanada. Só que notem que eu já comecei de uma estrutura, que é essa estrutura de banco de dados vetorial. Como que eu crio isso? E a resposta está na indexação, que é o processo onde a gente transforma uma base de conhecimento, que pode ser desestruturada, pode ser com PDFs, textos aleatórios. Eu posso transformar essa base de conhecimento em um banco de dados, e nesse caso é um banco de dados vetorial. Por quê? Porque uma vez que eu tenho a minha base de conhecimentos, eu não posso passar ela de uma vez no prompt da IA. É muita coisa, a IA pode se perder, eu posso gastar demais em relação ao número de tokens, eu posso exceder o número de tokens no input para a LLM. Então, por uma série de fatores, eu não posso passar minha base de conhecimento inteira. Eu preciso quebrar essa base em partes menores e aí sim passar somente as partes relevantes. Só que não basta apenas quebrar. Eu preciso também armazenar essas informações em forma de vetores. E é isso que vocês estão vendo aqui, são vetores numéricos. Existe uma base matemática muito longa por trás de RAG, por trás dessa técnica. Vocês não precisam entender muito no detalhe, mas é um banco de dados vetorial que vai utilizar esses vetores numéricos para calcular a similaridade semântica entre a sua pergunta e cada pedacinho desse de informação. Por que eu frisei semântica? Porque uma vez que estamos trabalhando com uma base de conhecimento e na minha pergunta tem algo relacionado a cachorro, por exemplo, qual a cor do cachorro de Mariana? Cachorro é uma palavra que tem alguns sinônimos. E se na minha base de conhecimento eu tenho cão, por exemplo, semanticamente são palavras similares e eu quero pegar essa similaridade semântica. Por isso, esses embeddings, esses pequenos vetores numéricos, eles precisam carregar significado. E uma vez que esse processo é feito, o nome desse processo é embed, esses vetores numéricos são transformados em bancos de dados vetorial para ser armazenados e aí depois essas informações são devolvidas para a LLM e você tem a sua resposta feliz da vida. Isso é RAG
ou reggae. Reggae é Bob Marley, aqui a gente vai abrasileirar, Hag. E o que eu quero te pedir é, se você aprendeu algo aqui nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha para alguém que precisa entender um pouco mais sobre essa técnica. E nem sou eu que estou pedindo não, é esse carinha super feliz e simpático aqui da imagem, tá? E se não der certo, no próximo vídeo eu vou colocar fotos de gatinhos e cachorros para ver se eu sensibilizo o coração de vocês. Valeu e até a próxima!